Taylor afirma que seu plano acabará com as greves. O que a ciência fez para a extração do carvão? A administração científica é a aplicação do bom senso. Denunciado o plano científico. O trabalho científico é combatido. Ei, o que você acha desse tal de Taylor? Um explorador de trabalhadores. Ele não passa disso. Os chefes gostam dele, mas trabalho por menos salário. Sr. Taylor, o senhor não acha que a administração científica é apenas um modo de trabalhar mais depressa? Frederick Taylor e a administração científica. Distribuído no Brasil por Ciamar. Nestes últimos 150 anos, uma das principais questões com que se defrontam todas as nações industrializadas tem sido como poderemos aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, aumentar a satisfação do trabalhador. Já que a falta de uma resposta talvez seja a causa do nosso grande número de problemas econômicos e sociais, muitas pessoas tentaram uma solução. Uma das tentativas mais significativas foi feita pelo engenheiro industrial norte-americano Frederick Winslow Taylor. Em 1911, Taylor publicou um livro, Princípios de Administração Científica, no qual propôs métodos de trabalho objetivando aumentar a produtividade. Ele também afirmava que a administração científica, como denominou seu método, resultaria em menos esforço físico e, portanto, maior satisfação do operário. Esta foi, sem dúvida, uma época memorável. Um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, os dirigentes aceitaram a proposta de Taylor e muitos adotaram o seu método. No entanto, os trabalhadores tiveram uma reação diferente. A administração científica é um artifício para nos fazer trabalhar mais depressa. A gente trabalha mais depressa, aumenta a produção, e quem é que fica com o lucro? Os chefões, é isso. Veja, a gente produz mais aço em menos tempo. Ótimo! Nós mesmos acabamos com o nosso emprego e vamos para o olho da rua. Grande coisa. A reação dos trabalhadores foi tão grande que acabou provocando uma investigação pelo Congresso norte-americano. A principal acusação era de que a administração científica, assim chamada por Taylor, era apenas um nome elegante para o artifício de forçar um aumento na velocidade do trabalhador. Em janeiro de 1911, uma comissão especial do Congresso norte-americano se reuniu para questionar o Sr. Taylor. A dramatização que apresentamos a seguir se baseia nos anais daquela reunião. Sr. Taylor, pode nos dizer o que é a administração científica e como ela se realiza? Senhores, a administração científica é um sistema que economiza trabalho, permitindo que as pessoas produzam mais em menos tempo. Ela se realiza quando a gerência e os operários trabalham juntos, como parceiros, e não como adversários. Como o senhor consegue isso, Sr. Taylor? É simples. Os dirigentes definem o trabalho a ser feito e então oferecem as condições apropriadas e as recompensas necessárias para fazê-lo. Os princípios da administração científica tornam isto possível. E quais são esses princípios, Sr. Taylor? Os princípios da administração científica são os seguintes. Primeiro, isolamos a tarefa. Depois, selecionamos um trabalhador modelo. A seguir, estudamos e cronometramos os movimentos exatos desse trabalhador. Depois, redesenhamos o espaço de trabalho, eliminando movimentos desnecessários. Finalmente, treinamos o trabalhador quanto a um modo melhor e mais eficiente de desempenhar essa tarefa. Entendo. Pode nos dar um exemplo específico? Certamente. O Sr. Frank Gilbert obteve sucesso ensinando um grupo de pedreiros a assentar tijolos de modo mais eficiente. Antes, eles faziam 18 movimentos, mas o Sr. Gilbert reduziu a tarefa para 5 movimentos ao elevar os tijolos ao nível das mãos do pedreiro. Isto eliminou muitos movimentos desnecessários e aumentou substancialmente a velocidade do trabalho.
Os princípios da administração científica permitiram que ele alcançasse esses resultados. Mas eu fui informado que o novo método do Sr. Gilbert aumentou a produtividade dos pedreiros em cerca de 300%. E, no entanto, os salários aumentaram apenas 30%. O senhor considera isso justo? É claro, porque pelo novo método do Sr. Gilbert, o pedreiro passou a usar cerca de 1/3 da energia que usava antes. Ele ganhou 1/3 a mais por apenas 1/3 do esforço. Mas, Sr. Taylor, não é verdade que quando qualquer melhoramento de método é introduzido, muitos operários são dispensados da empresa, pelo menos temporariamente? Sim, isto é verdade. Mas o número total de empregados numa indústria nunca ficou menor na administração científica do que antes da sua introdução. Não obstante, o senhor não concorda que a administração científica basicamente consiste em forçar o operário a trabalhar mais depressa? Não, de forma nenhuma. Somente se pede que cada trabalhador, dentro do seu ritmo normal e adequado, faça movimentos eficientes em vez de movimentos ineficazes. Existe um modo certo de fazer um trabalho e um modo errado de fazê-lo. O modo certo significa aumento na produção, custos mais baixos, salários mais altos e maiores lucros. Logo, o senhor afirma que a administração científica é equitativa tanto para os operários como para os dirigentes? Sim, é claro. Certamente não haverá administração científica até que ambas as partes estejam satisfeitas. Os dirigentes com o aumento da produtividade e os operários com salário maior por menos trabalho. Sr. Taylor, devemos acreditar. Esta era a essência da administração científica: fazer com que dirigentes e trabalhadores agissem em conjunto para criar o máximo possível de produtos para benefício mútuo. Um livro recente de administração diz que a maior preocupação de Taylor era com o aumento da eficiência da produção, com o objetivo de reduzir os custos, aumentar os lucros e também possibilitar um aumento dos salários através da maior produtividade. Será que Taylor foi sincero? Ou será que estava promovendo a detestável e desumana ideia de trabalhar mais depressa? Embora a comissão do Congresso norte-americano não tivesse encontrado provas do que os opositores de Taylor afirmavam, a controvérsia quanto a Frederick Taylor e sua administração científica nunca foi resolvida plenamente. Por que a compreensão da administração científica de Taylor é tão importante para os gerentes de hoje? Porque a questão que ele levantou, aumentar a produtividade e ao mesmo tempo aumentar a satisfação do trabalhador, é ainda um de nossos principais desafios. As respostas de Taylor são relevantes até hoje. As soluções que ele propôs foram: primeiro, análise do cargo e treinamento, com ênfase especial no retreinamento, particularmente na indústria pesada. Segundo, proporcionar recompensas apropriadas, tais como o pagamento de incentivos e participação nos lucros. E por último, aumentar o grau de cooperação entre a direção e o empregado, introduzir círculos de qualidade, por exemplo. Será que Taylor foi sincero? A pergunta é um tanto acadêmica. Embora seja verdade que os estudos de tempo e movimento que ele introduziu foram muitas vezes usados abusivamente pelos dirigentes, os seus conceitos, na verdade, são básicos para a produção eficiente e para o uso crescente de robótica em nossos dias. Mais importante que os aspectos tecnológicos da proposta de Taylor está o fato de que o gerente de hoje pode se beneficiar de sua persistência em manter um relacionamento altamente cooperativo entre o operário e a direção. Afinal, é da qualidade desse relacionamento que depende a produtividade da organização. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula, dessa vez com o tema Administração Científica.
né, que é um modelo de administração criado pelo americano Frederick Winslow Taylor no fim do século XIX e início do século XX, e que se baseia na aplicação do método científico na administração, com o intuito de garantir o melhor custo-benefício aos sistemas produtivos. Daremos início à nossa aula. Bom, pessoal, vamos falar um pouco para vocês sobre a administração científica, né? A abordagem clássica da administração, né? Teve origem com a consequência da Revolução Industrial, crescimento acelerado e desorganizado das empresas, com a necessidade de aumentar a eficiência e a competência das organizações, também conhecida como Taylorismo. É a teoria que sintetiza os movimentos e tempos gastos em cada tarefa, melhorando a produtividade do trabalho. A administração científica de Taylor, né, nós podemos falar que tinha em sua essência o intuito de aplicar a ciência à administração. Possuía ênfase nas tarefas, buscando a eliminação do desperdício, da ociosidade operária e a redução dos custos de produção, com o objetivo de garantir uma melhor relação custo-benefício aos sistemas produtivos das empresas da época. Taylor, ele buscava com isso uma forma de gestão que fizesse com que o trabalhador produzisse mais em menos tempo, sem elevar os custos de produção da empresa. Ele observou que o sistema de gestão da época continha muitas falhas, entre elas a falta de padronização dos métodos de trabalho, o desconhecimento por parte dos administradores do trabalho, dos operários e a forma de remuneração utilizada nas empresas. Seu trabalho foi dividido em 2 períodos. O primeiro período de Taylor é a racionalização do trabalho dos operários das fábricas da época, e o segundo período de Taylor era a definição de princípios de administração aplicáveis em todas as situações do cotidiano da empresa. Tinha o estudo dos tempos e movimentos, que em seu livro A Administração de Oficinas, em 1903, Taylor propõe a racionalização do trabalho por meio do estudo dos tempos e movimentos. Tal estudo visava definir uma metodologia que deveria ser seguida por todos os trabalhadores, pregando a padronização do método de trabalho e das ferramentas utilizadas. Instrumento criado para promover a racionalização do trabalho do operário. Era a divisão e subdivisão de todos os movimentos necessários à execução de cada operação em uma tarefa. Entre as vantagens dos estudos dos tempos e movimentos estão a eliminação do desperdício do esforço e movimentos inúteis, a racionalização da seleção dos operários e sua adaptação ao trabalho, e facilitava também o treinamento e melhora a eficiência e o rendimento dos operários. Teve também a organização racional do trabalho, que é chamada de ORT. A organização racional do trabalho visava a eliminação de movimentos inúteis, fazendo com que os trabalhadores executassem suas tarefas de forma mais simples e rápida, estabelecendo um tempo médio, a fim de que as atividades fossem feitas em um tempo menor e com qualidade, aumentando assim a produção de forma eficiente. Assim, a ORT, Organização Racional do Trabalho, pregava o seguinte: análise do trabalho operário, estudo dos tempos e movimentos, fragmentação das tarefas, especialização do trabalhador. Com base nesses estudos, Taylor criou alguns princípios que, em sua opinião, norteavam a administração científica. A seguir, veremos quais foram eles. Princípios da administração científica.
Em 1911, Taylor apresenta em seu segundo livro os princípios fundamentais da administração científica. São eles: o princípio do planejamento, que é a substituição de métodos empíricos por procedimentos científicos. Sai de sendo o improviso e o julgamento individual, o trabalho deve ser planejado e testado, seus movimentos decompostos, a fim de reduzir e racionalizar sua execução. O segundo princípio é o princípio de preparo dos trabalhadores, que seria selecionar os operários de acordo com as suas aptidões e então prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor, de acordo com um método planejado para que atinjam a meta estabelecida. O terceiro princípio é o princípio de controle. Controlar o desenvolvimento do trabalho para se certificar de que está sendo realizado de acordo com a metodologia estabelecida e dentro da meta. O outro princípio é o princípio da execução, que seria distribuir as atribuições e responsabilidades para que o trabalho seja o mais disciplinado possível. Com a aplicação desse princípio, a administração científica conseguiu, assim, atingir alguns objetivos e identificar novas situações importantes para o processo de desenvolvimento da administração. A cooperação dos operários, então, foi obtida com planos de incentivos salariais e prêmios de produção. Os gestores da época pensavam que o salário era a única motivação do trabalhador. O desempenho de cargos e tarefas, assim, mostrou o trabalho simples e repetitivo das linhas de produção, a padronização e as condições de trabalho que asseguravam a eficiência. Verificou-se também que não adiantava racionalizar o trabalho do operário se o superior continuasse trabalhando como antes. Nós temos algumas críticas à administração científica. Como todo processo pioneiro e inovador, a administração científica teve seus críticos ferrenhos e muitas dessas críticas perduram até hoje, em virtude de abordagem criada por Taylor. Conheça abaixo as principais críticas. Primeira crítica, o mecanicismo da abordagem, teoria da máquina. A superespecialização que robotiza o operário. A visão microscópica do homem, ausência de comprovação científica, limitação do campo de aplicação à fábrica, abordagem de sistema fechado, limitada. Mas, apesar das críticas, a administração científica tem um papel importantíssimo na formação do que conhecemos hoje como administração. Em seu livro, Introdução à Teoria Geral da Administração, Chiavenato afirma que a administração foi o primeiro passo na busca de uma teoria administrativa, um passo pioneiro e irreversível. Na administração científica, teve 3 fases. A primeira fase da administração científica, em 1895, Taylor apresentou à sociedade o que é considerado o primeiro trabalho da administração científica. Esse trabalho leva em conta quanto tempo demora para um homem completar uma tarefa dando tudo de si, tornando possível estabelecer um padrão de pagamento, de forma que o trabalhador se visse compelido a trabalhar para garantir uma remuneração razoável. Este exercício ficou conhecido como estudo sistemático e científico do tempo, que consistia em dividir cada tarefa, cronometrado e registrando seu resultado final.
Entre as principais vantagens desse estudo encontram-se a eliminação de esforço e movimentos inadequados, a identificação da melhor maneira de executar tarefas e a seleção e treinamento de pessoal. O objetivo principal do estudo dos tempos era definir o valor dos salários, permitindo o aprimoramento do trabalho operacional, através da racionalização dos movimentos e, consequentemente, aumentando o salário e diminuindo os custos de produção. Este método se mostrou bastante eficaz ao reduzir os custos operacionais e otimizar a produção da fábrica simultaneamente. Na segunda fase da administração científica, ocorre o aprimoramento dos métodos de trabalho. Essa fase corresponde ao que chamamos de estudos do Shop Management, administração de operações fabris, no qual seu conceito ajudou a tornar a administração científica um sistema mais abrangente. Em Shop Management, Taylor faz a distinção entre o homem médio e o homem de primeira classe. Segundo Taylor, o homem de primeira classe é altamente motivado, realizando seu trabalho sem desperdício de tempo. Já o homem médio se mostra totalmente o oposto. Com isso, o ideal era que o homem de primeira classe fosse selecionado para a tarefa que lhe fosse mais apropriada e, ao mesmo tempo, incentivando financeiramente. Outros pontos trabalhados nessa fase foram a padronização de ferramentas e equipamentos e a fundamentação dos princípios que norteavam a administração científica. Na terceira fase da administração científica, Taylor fez certas recomendações de mudanças nas responsabilidades das empresas. De acordo com ele, as organizações deveriam possuir um departamento de planejamento, no qual toda a atividade cerebral da produção fosse removida da fábrica e centralizada nesse departamento. Ainda na terceira fase da administração científica, foram consolidados o que conhecemos por princípios do movimento, que sintetizam os objetivos do Taylorismo. Então, nós temos alguns princípios da administração científica, como já foi falado, né? Salários altos, né? Na época queria salários altos e custos baixos de produção, eles lutavam por isso. A seleção e treinamento de pessoal, né? Eles visavam isso, identificação da melhor maneira de executar as tarefas, então eles viam através dos estudos, né? Por exemplo, dos tempos e movimentos, que era uma forma e uma técnica para que eles identificassem da melhor maneira, né? A execução das tarefas. Cooperação entre a administração e trabalhadores. Esses eram os principais princípios da administração científica. A administração científica, né, foi dada por Frederick William Taylor em 1856 a 1915, com base em observações diretas feitas em oficinas. Concluiu que os operários produziam muito menos do que poderiam produzir. A partir daí, desenvolveu o sistema de administração científica, sistema fundamentado na racionalização do trabalho, especificamente na simplificação dos movimentos requeridos para a execução de uma tarefa, objetivando a redução do tempo. Tinha o objetivo de resolver os problemas que resultavam das relações entre operários. O bom operário não discute as ordens, faz o que lhe mandam fazer. E a consequência disso era a mudança das relações humanas dentro da empresa. O papel da gerência era planejar e o papel do operário executar as tarefas.
Administração científica. Origem, nome. Aplicação de métodos da ciência, observação e mesuração aos problemas encontrados. Iniciada pelo engenheiro americano Frederick Winslow Taylor, 1856-1915. A administração e a organização devem ser tratadas cientificamente e não empiricamente. Planejamento no lugar de improvisação, ciência no lugar de empirismo. Atribui-se 2 períodos aos pensamentos de Taylor. Administração científica, tentativa de aplicação de métodos da ciência aos problemas de administração para alcançar eficiência. A base era observação e mesuração e o principal precursor era Taylor. Nós estamos falando da abordagem clássica da administração. Essa abordagem clássica da administração, ela é formada por teoria da administração científica e teoria da administração clássica. A teoria da administração científica, o foco é nas tarefas. Já a teoria da administração clássica, o foco é na estrutura. Teoria geral da administração, teoria científica e teoria clássica. Primeiros trabalhos sobre administração desenvolvidos por engenheiros. Frederick Winslow Taylor, americano, escola da administração científica, e ele buscava aumentar a eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho operário. E Henri Fayol era francês, era o precursor da teoria clássica, buscava aumentar a eficiência da empresa por meio de sua organização e da ampliação dos princípios gerais da administração em bases científicas. A abordagem clássica da administração, a administração científica e a teoria clássica. A administração científica é por Taylor, que é ênfase nas tarefas, teoria clássica por Fayol, ênfase na estrutura. Já os princípios de Fayol eram divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando e unidade de direção. A divisão do trabalho se dava por dividir o trabalho em tarefas especializadas e destinar responsabilidades a indivíduos específicos. Já a autoridade e responsabilidade era delegar a autoridade juntamente com a responsabilidade. A disciplina é tornar expectativas claras e punir as violações. Unidade de comando. Cada empregado deve reportar somente a um supervisor, que era o princípio da autoridade única. E unidade de direção. Os esforços dos empregados devem centrar-se no alcance dos objetivos organizacionais. As 4 funções administrativas: planejamento, controle, direção e organização. Recursos, era formado recursos, que os recursos são humanos, financeiros, materiais, tecnológicos e informação. E os resultados, que é desempenho, objetivos, produtos, serviço, eficiência e eficácia. Críticas à administração científica. Mecanicismo da administração científica. O homem deveria produzir como uma máquina ou robô, uma vez que Taylor procurava, sem conhecer devidamente o organismo humano, conseguir o rendimento máximo, quando deveria perseguir o rendimento ótimo. Então, uma das críticas era que, na época, dessa administração científica, na época de Taylor, o homem era visto como uma máquina, porque eles não queriam saber da parte humana, eles queriam saber somente da produtividade. Muito obrigada a todos e até a próxima. Qualquer um sabe que administrar uma empresa não é nada fácil e necessita de muito conhecimento sobre as técnicas da administração. Mas afinal, que conhecimentos são estes? Nessa teleaula, vamos falar sobre a administração científica, na qual abordaremos os seguintes tópicos: a obra de Taylor, a administração como ciência, a organização racional do trabalho, os princípios da administração científica e a apreciação crítica
da administração científica criada por Taylor. Oi, amor. Aconteceu alguma coisa? Me deixa em paz, não é da sua conta. Ah, Will, você gosta de me machucar, né? É que estou preocupado com o trabalho. Fui promovido a gerente da produção da empresa, mas ela está perdendo muito devido aos seus elevados custos industriais e, consequentemente, perda de competitividade. Will, você não tem ideia de como você pode mudar essa situação do seu trabalho? Não. E agora, como fazer para aumentar a eficiência industrial? Para conseguir isto, utilizamos os princípios da administração científica, a qual tem os principais métodos científicos aplicáveis aos problemas da administração, à observação e à mensuração. Lembrando que essa metodologia de administração iniciou-se com Frederick Taylor, que teve, posteriormente, diversos seguidores, como Gilbert Emerson e Ford. Eu lembro quem foi Taylor. Ele ficou analisando durante um bom tempo os funcionários na execução das suas tarefas em sua empresa, tendo diversas observações sobre os operários e os processos de produção. Por exemplo, ele concluiu que se o operário mais produtivo percebesse que obtém a mesma remuneração que seu colega menos produtivo, ele acaba se acomodando, perdendo os interesses e não produzindo de acordo com sua capacidade. Então, daí a necessidade de criar condições de pagar mais ao operário que produz mais, isto é, gratificações, né? Para Taylor, as indústrias de sua época sofriam de 3 males: a vadiagem sistemática dos operários, que reduziam a produção para evitar a redução das tarifas de salário pela gerência, sendo as 3 causas determinantes da vadiagem no trabalho. O engano disseminado entre os trabalhadores de que o maior rendimento do homem e da máquina provoca desemprego. O sistema defeituoso de administração que força operários ansiosidade no trabalho a fim de proteger seus interesses pessoais. Os métodos empíricos ineficientes utilizados nas empresas, com os quais os operários desperdiçam grande parte de seus esforços. E o segundo, o desconhecimento pela gerência das rotinas de trabalho e do tempo necessário para as suas realizações. E o terceiro é a falta de uniformidade das técnicas e dos métodos de trabalho. Já sei. Eu vou seguir os princípios de Taylor, ou seja, tratar a administração da empresa como uma ciência. Vou padronizar as máquinas e ferramentas, métodos e rotinas e prêmios de produção para incentivar a produtividade. Isso, meu amor. Aplica os conceitos da administração financeira para alavancar o crescimento da empresa. Você está certo, Will. A organização racional do trabalho é um assunto muito importante. Taylor, durante seus estudos, verificou que cada operário tinha um método diferente para fazer uma mesma tarefa. Além disso, ele também constatou a existência de uma grande variedade de instrumentos e ferramentas para cada operação. Enfim, com essas análises, ele concluiu que há sempre um método mais rápido e um instrumento mais adequado que os demais, os quais podem ser aperfeiçoados por meio de uma análise científica e um apurado estudo de tempos e movimentos. Olá, amigo. Bom dia. Você sabe me dizer quais são os fundamentos da organização racional do trabalho? Não sei dizer. Quais são? A organização racional do trabalho, denominada de ORT, é fundamentada com base em alguns aspectos. Por exemplo, análise do trabalho e do estudo dos tempos e movimentos,
o que permite a racionalização do método de trabalho do operário, assim como a fixação dos tempos padrão para executar as tarefas. Outras vantagens são eliminação do desperdício de esforço humano e dos movimentos inúteis, facilidade de treinamento dos operários e melhoria da eficiência e rendimento da produção, definição de métodos e estabelecimento de normas para a execução do trabalho e a criação de uma base uniforme para salários justos e prêmios de produção. O estudo da fadiga humana. As conclusões do engenheiro Gilbert, nos seus estudos, revela que a fadiga predispõe os trabalhadores à diminuição da produtividade e qualidade de trabalho, à perda de tempo, ao aumento da rotatividade de pessoal, às doenças e acidentes de trabalho, bem como à diminuição da capacidade de esforço. Em suma, a fadiga é considerada um redutor de eficiência. Outro aspecto é a divisão do trabalho e especialização do operário, o que fez com que cada operário tivesse uma especialização de uma única tarefa, para ajustar-se aos padrões descritos e às normas de desempenho definidas pelo método. Um outro aspecto importante é o desenho de cargos e tarefas, ressaltando que tarefa consiste em toda atividade executada por uma pessoa no seu trabalho dentro da organização, e cargo baseia-se no conjunto de tarefas executadas de maneira cíclica ou repetitiva. Portanto, a simplificação do desenho de cargos permite as seguintes vantagens: admissão de empregados com qualificações mínimas e salários menores, reduzindo o custo de produção, minimização dos custos de treinamento, redução de erros na execução, diminuindo os refugos e rejeições, facilidade de supervisão, permitindo que cada supervisor controle um número maior de subordinados, e aumento da eficiência do trabalhador, permitindo a maior produtividade. Os 4 critérios da ORT são incentivos salariais e prêmios de produção, como forma de recompensar o operário que produz mais, condições de trabalho, isto é, proporcionar bem-estar ao operador e redução de fadiga na execução de suas tarefas, padronização, padronizar os métodos e processos de trabalho, bem como as matérias-primas e os componentes, tendo o intuito de reduzir a variabilidade e diversidade no processo produtivo. E supervisão funcional, ou seja, Taylor defendia que devia existir diversos supervisores, sendo cada um especializado em uma determinada área com o objetivo de ter uma autoridade funcional, quer dizer, relativo somente à sua especialidade. Lembrando que a gente não pode esquecer que tiveram outros teóricos além de Taylor, os quais escreveram sobre os princípios da administração, isto é, relataram sobre o que deveria ser feito quando ocorresse uma determinada situação. Os princípios mais importantes são: os princípios da administração de Taylor. Para ele, a gerência deve seguir 4 princípios. O primeiro princípio é de planejamento, que consiste em substituir no trabalho o critério individual do operário, a improvisação e a atuação baseando na experiência prática. Por exemplo, baseando-se nos procedimentos científicos. O segundo princípio, que é o de preparo, que baseia-se em treinar e preparar os trabalhadores para produzir mais e melhor, assim como organizar as máquinas e equipamentos em um arranjo físico de forma racional. E o terceiro princípio, que é o de controle, que consiste em controlar o trabalho para se certificar de que está sendo executado de acordo com os métodos estabelecidos, segundo o plano previsto. E o quarto princípio, que é de execução, que é a distribuição das atribuições e responsabilidades para que a execução do trabalho seja disciplinada. Temos também os princípios da eficiência de Emerson, que consiste em traçar um plano bem definido de acordo com seus objetivos, estabelecer um procedimento de um bom senso, oferecer orientações de supervisores competentes, manter a disciplina, impor honestidade nos acordos, ou seja, justiça social no trabalho, certo? Manter um registro preciso, imediato e adequado, estabelecer instruções precisas, oferecer incentivos ao pessoal para aumento e o rendimento da eficiência. Os princípios básicos de Ford que se instituem na produção em massa, quer dizer, na produção de maior número de produtos acabados com maior garantia de qualidade pelo menor custo.
Então foram 3 princípios básicos adotados por ele. O primeiro princípio é intensificação, que consiste em diminuir o tempo de duração com a utilização imediata dos equipamentos e matéria-prima e a rápida colocação do produto no mercado. Temos o segundo princípio, que é da economicidade, que é reduzir ao mínimo o volume dos estoques da matéria-prima. E temos o terceiro, por fim, que é o da produtividade, que é aumentar a capacidade do homem no mesmo período por meio de especialização. É o princípio da execução desenvolvida por Taylor. Para ele, o sistema de controle operacional deve ser baseado nas verificações das execuções ou desvio dos padrões normais. Em outros termos, tudo o que ocorreu dentro dos padrões normais não deve ocupar demasiadamente a atenção do administrador. Ele deve estar preocupado com a ocorrência do que se afasta dos padrões, para que sejam corrigidas. Então é isso, pessoal. Está chegando o nosso horário. Esperamos que tenham entendido sobre a administração científica e a sua importância no cotidiano empresarial. Continue estudando. Até mais! Bom, finalizamos agora mais uma aula aí para vocês. Para quem gostou, dê o seu like, o seu joinha aí, se inscreva no meu canal e até a próxima. Muito obrigada a todos.